Alô pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Graça sobre Graça. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ano aceitável do Senhor. Mas antes de prosseguirmos, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam precisar e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Então, vamos passar para o livro de Isaías 61. No livro de Isaías 61 diz: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os que choram. Para quem for a pensar ou ler este versículo no Isaías, vai simplesmente pensar que o profeta Isaías estava falando de si mesmo. Mas não, se você for a olhar e a pesquisar em todo o Antigo Testamento, não houve ninguém que foi curado de cegueira. Ninguém mesmo. Então, a não ser o leproso, aquele que foi enviado pelo profeta para se mergulhar no rio 7 vezes, mas falando de vista aos cegos, ressurreição dos mortos, de volta à vida neste caso, ninguém mesmo. E mais para frente, quer dizer, o profeta Isaías aqui estava a mencionar sobre a vinda de Jesus, sobre o dia aceitável do Senhor, que seria mencionado pelo Senhor Jesus. Então, nós podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo 4 e versículo 18, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é versículo 19. Versículo 20. E cerrando o livro, e tornou a dar ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mas existe uma coisa aqui. Prestem atenção entre esses dois livros. No Isaías 61, ele diz para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Mas aqui no 19 ele diz: apregoar a liberdade dos cativos, a restaurar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e cerrando o livro. Lá no Isaías ele não diz e o dia, no Isaías ele diz e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. O dia da vingança do Senhor nosso Deus. E aqui não fala de vingança. Diz apregoar o ano aceitável do Senhor e cerrando o livro, tornou a dar aos ministros. E todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. Então ele começou a lhes dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E em João capítulo 3, versículo 17, depois que o Senhor disse ao Nicodemos, naquela conversa do Senhor Jesus e o Nicodemos, no versículo 16, ele diz o seguinte:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, veja que aqui este versículo fala da condenação, não para que ele condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Em João capítulo 8, a Bíblia fala sobre a história de uma mulher que foi encontrada em ato de adultério. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanha no ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que estas sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Diziam isto ele tentando para que tivessem com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Nota uma coisa. A Bíblia diz que ele saiu do Monte das Oliveiras e foi para o templo. Acontece que em Israel, a maior parte do Israel, ela é feita de pedras. As suas edificações, o templo, tudo mais. E a Bíblia diz que eles encontraram o Senhor Jesus no templo, porque estava lá o povo que vinha ter com ele. E os fariseus e os escribas vieram com uma mulher ao encontro dele. E a Bíblia diz quando eles disseram que essa mulher foi encontrada em adultério, ele inclinou-se e começou a escrever com o dedo na terra. E no versículo 7, ele diz o seguinte: E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Notem essa parte. Praticamente, quantas vezes o Senhor Jesus inclinou-se para escrever a terra? 2 vezes. Primeiro, eles fizeram a pergunta para o Senhor Jesus, dizendo que na lei, Moisés manda que estas mulheres sejam apedrejadas. Ele inclinou, simplesmente os ignorou e começou a escrever por terra. E eles insistiram. E o Senhor Jesus olhou para eles, levantou-se, olhou para eles e disse-lhes abertamente: Aquele que dentre vós está sem pecados, que seja o primeiro que atire a pedra sobre ela. E tornou a inclinar, como que se eles não estivessem lá. E a Bíblia diz que, ouvindo isso, acusados pela consciência. Note uma coisa: acusados pela consciência. Isso te lembra de alguma coisa no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, entre Adão e Eva? Consciência de pecado. Antes, Adão andava com Deus, conversava com ele, tudo normal. Depois que pecou, começou a fugir de Deus, escondendo-se atrás de folha de figueira. Porque ele disse: Escondi-me porque percebi que passeavas pela brisa da tarde e tive medo de me esconder. Consciência. Peso na consciência. Então foi o que aconteceu com esses homens aqui. Depois que o Senhor Jesus disse para eles: Quem dentre vós não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E eles, ouvindo isso, começaram a se retirando um
a 1, começando dos mais velhos, é como a Bíblia diz, começando dos mais velhos até o mais pequeno, até que só ficou Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Em 2 locais na Bíblia existe essa palavra vai e não peques mais. Do outro local onde esta palavra é mencionada, ou melhor, esta frase é mencionada, foi para um homem. O Senhor Jesus chegou para ele estava lá enfermo, todo doente, dolorido, e o Senhor disse para ele: Filho, teus pecados estão perdoados. E não parou por aí, e disse: Vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Nota o amor de Deus. E se fosse nos dias de hoje, nas congregações que a gente está, nas nossas igrejas, com os nossos pastores, nossos líderes, teria sido de forma contrária. Não peques e eu não te condeno. Mas aqui é diferente. Ele disse: Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Esse é o amor de Deus. E a vida vai seguindo. Um pouco mais de tempo adiante, temos ali a história da viúva de Naim, aquela cuja mulher tinha somente um e único filho, que na qual o filho morreu e eles foram ao funeral. Certamente que eles indo ao funeral, eles encontraram com o Senhor Jesus pelo caminho. Veja o amor de Deus. Eles iam, quer dizer, o miúdo estava morto, não havia mais esperança, nenhuma outra possibilidade ou chance de vida, nenhuma segunda chance para o rapaz. Era dali diretamente para o cemitério e era um adeus de nunca mais para a mãe. E o que acontece? Eles indo para o cemitério, era uma multidão triste, porque na verdade eles iam enterrar um jovem. Talvez fosse um adolescente. A Bíblia não disse realmente o adolescente ou não, mas só disse que era um jovem. Então, era um jovem que não chegava a ser um homem adulto. E eles levavam o rapaz para enterrar. Certamente que era o filho único daquela viúva. E eles indo, uma multidão triste, saindo da cidade para enterrar o rapaz. E alguém estava a sair de fora da cidade para a cidade. Este é o Senhor Jesus com seus discípulos. E ao cruzarem pelo caminho, o Senhor Jesus fez com que eles parassem. Colocou a mão sobre o caixão e pum! O jovem voltou à vida. Agora, preste atenção numa coisa. A multidão que ia triste para o cemitério voltou feliz com o morto que agora estava vivo. Iam tristes chorando, voltaram felizes e cantando. Certamente que a alegria daquela mulher era maior ainda, de acordo com Isaías 61. Vim para consolar todos os
tristes. Assim aconteceu com cego Bartimeu, a restaurar a vista aos cegos, contrito de coração. Uau, esse é o amor do nosso Deus, esse é o nosso Deus amável e totalmente desejável, é claro. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueça de curtir este canal, compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ser encontradas, alcançadas por essa informação, e assim não vais perder mais conteúdos como este. Muito obrigado pelo tempo. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.